Oi, Milena. Boa Oi, Ana. noite. Boa Que noite. bom você Delícia. aqui. Que gostoso, que gostoso. Milena, Delícia poder estar com você. estava contando aqui, né, para eles sobre que a gente vai conversar um pouquinho então antes sobre a trajetória, né, dos psicólogos brasileiros online. Uma breve apresentação. Mas hoje você é a nossa convidada especial nesse programa, Obrigada. né, que a gente está chamando aqui de Entre Psis, aonde a ideia é realmente eu, Ana Lúcia, né, que sou a coordenadora aqui do grupo, apresentar os profissionais que atenderam durante o projeto. Então, antes de mais nada, Milena, eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua presença no projeto, né? Desde o início, está lá conosco. E seja super bem-vinda. Seja super bem-vinda. Então, Imagina, Ana. só para contar, Conclui. para quem não sabe, né, os psicólogos brasileiros online surgiu em abril do ano passado esse grupo, e o grupo atendeu durante a pandemia até dezembro, né? O grupo continua, mas a estatística que eu vou dar para vocês aqui é até dezembro do ano passado. Foram mais de 40 países, né, que tinham brasileiros e que eles foram atendidos em mais de 40 países pelo grupo. Nós estamos em 80 profissionais, sendo a maior parte do grupo psicólogos, né? 77 psicólogos. Nós temos 2 psiquiatras no grupo e um infectologista. Aliás, acabou de entrar mais um psiquiatra também no grupo, né? Essa semana. Primo Paganini, que depois vem aqui conversar com a gente também. Então, é assim, é com muita honra que hoje eu chamo Milena Cartacho, queridíssima Cartacho de Souza, especialista em terapia de casal e família pela PUC de São Paulo, terapeuta comunitária narrativa, trabalha na Fundação Casa no atendimento a adolescentes, um trabalho muito bacana. Tem formação em atendimento em terapia de sessão única. Milena, seja super bem-vinda, querida. Ana, obrigada. Eu que agradeço o convite de pertencer a esse grupo tão desafiador, que trouxe tantos e que está trazendo tantos aprendizados, né? E tantos Sim, desafios para nós como todos. profissionais da saúde, né? Não apenas para nós psicólogos e psicólogas, né? Mas essa pandemia, enfim, trouxe muitos desafios, né? Muita redefinição dos nossos papéis, né? Muita repensar os nossos paradigmas, né? Então, eu mesma não acreditava no atendimento online e de repente ele veio com tudo nessa pandemia, né? Não substitui o presencial, acho que são viés diferentes, são propostas Diferente, diferentes né? Sim, e foi e é tão fundamental, né? E foi tão fundamental e está sendo, né? E fundamental aí para o atendimento a tantas pessoas no decorrer nesse mundo inteiro, né? sim, com certeza. Acho muito legal essa sua colocação, né, Milena? Realmente não é igual, né? E eu acho muito bacana quando a gente realmente assim assume publicamente, não é igual, mas pode ser tão bom quanto, tão eficaz quanto, né? Pode ajudar as pessoas da mesma forma que, vamos colocar dessa forma. Mas é igual? Não, não é, é diferente. Tecnicamente diferente, né? E eu penso que nós nos preparamos, principalmente ao longo desse ano, né? Para podermos atender cada vez mais com qualidade a esse público. Então, os profissionais, assim como né, o mundo precisou se reinventar, nós também tivemos que nos reinventarmos no meio disso tudo.
Eu já atendi há bastante tempo, Milena, não sei se você sabe disso, eu já atendi há um bom tempo dentro desse modelo online. Mas sempre é um grande desafio, né? Sempre é um grande desafio. E um projeto como esse nosso, sem dúvida, foi um grande desafio. E eu penso que algumas questões, algumas bagagens, nos ajudam muito, né, nesse manejo com o paciente. E você tem um diferencial muito bacana. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse diferencial, né? Que é o atendimento de sessão única. Conta para as pessoas um pouquinho, para quem não Verdade, sabe, né? vamos. O que é, de que forma, né? E de que maneira você consegue trazer isso para o online. E como está isso para você, né? Agora que Tá, já está. eu acho que o atendimento de sessão única, acho que primeiro eu tenho que falar um pouco da formação minha, que é da terapia narrativa, né? O atendimento de sessão única, ele conversa com várias abordagens teóricas da psicologia, mas eu venho da formação sistêmica, aí fui para a terapia narrativa, para a colaborativa, né? Então, e a narrativa por si só, ela trabalha como a principal ferramenta de trabalho dela é a escuta e a fala, né? Então, no atendimento online, isso se mostrou muito eficaz e muito eficiente, né? Muitas vezes tivemos que atender pessoas que não conseguiam abrir, não podiam por diversos motivos abrir a câmera, né? Sim, E ficamos só na escuta e a escuta foi fundamental, né? A escuta qualificada é fundamental, saber escutar, saber dialogar. Então essa é a principal, acho que a filosofia, né, é estar aberto para essa escuta, né, e sair um pouco do papel, daquele papel de que nós terapeutas somos os experts, né, a gente reverte um pouco essa posição onde os nossos clientes que são os próprios experts das próprias experiências de vida, né, e não a gente. Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de papel, e aí o atendimento de sessão única, ele vem, né, na proposta, durante aí, para o atendimento aí, na pandemia, né, dos psicólogos brasileiros online, eu acho que eram até 3 sessões, né, isso. então, mas em uma sessão de 1h30, né, mais ou menos, como que ele poderia ser útil, né? E para isso exige uma escuta, né, um foco extremamente pragmático, né, em que é o cliente e você que define esse foco junto com você no seu entendimento nessa conversação, né? Isso a gente chama um pouquinho, onde a gente vai construindo o agenciamento, isso é um pouco mais teórico, né? E aí depois a gente vai tentar entender o efeito, se o cliente está trazendo a ansiedade como temática, se está trazendo, enfim, diversas, né? Acho que a ansiedade foi um dos temas, foi uma das temáticas que apareceram bastante, né? Que apareceu bastante, mas violência, O né? medo, né? Lockdown, O medo. isolamento, o medo, estar num país diferenciado, longe de uma rede de apoio, né? E muitas Então, vezes não falando a própria língua, né, língua. do país. Uhum. Eu acho que essa é uma outra questão assim bem interessante, né, Milena? Muitas vezes eles não falam a língua. E assim, e Não, poder entrar em contato, né, com esse grupo, eu acho que foi realmente um grande diferencial na vida de muita gente, né? estão inseridos, mergulhados em outra cultura, né? E uma coisa que eu acho legal que a terapia narrativa, uma das coisas que sempre me trouxe para a terapia narrativa foi que
me fez me apaixonar foi que ela me fez olhar sempre para as dimensões macro, né? Não apenas para a singularidade do indivíduo, mas os efeitos do macro, né? Do social, dos problemas políticos, dos problemas econômicos, na singularidade na vida, né? E é isso que nós vivemos nessa pandemia, né? Cada país, cada local que eu nunca imaginei que tivemos que viajar, que tivemos que estar. Incrível, né, Milena? Incrível, né? Fomos Mais viajando. países, diferentes culturas, né? Milena, eu tomei a liberdade aqui e eu gostaria de ler para o público, né? Uma frase de uma postagem sua. Vamos ver o que você vai achar disso. Nenhuma terapia pode alterar os fatos de uma vida, mas pode, isso sim, alterar a narrativa dos fatos. E isso talvez seja decisivo. Achei muito bacana e quando li, pensei, talvez não tenha sido a Milena que tenha escrito, mas é a cara dela, com certeza. É a minha cara. Os fatos, né, as realidades acontecem, batem nas nossas portas, como a pandemia bateu na porta de todo mundo, né? E a gente pode, na verdade, construir narrativas diferentes, né? Histórias, significados diferentes, co-criar novas histórias frente às situações que estamos vivendo, né? Então, por exemplo, estamos aí com a pandemia batendo na porta de todo mundo, né? Cada um é uma onda, eu falo assim, uma onda que atingiu a humanidade, um tsunami, mas cada um está dentro do navio, numa boia, numa canoa, né? Escancarou as desigualdades, né, sociais. Porque tem quem esteja no iate, né? Tem quem esteja na canoinha, tem um que está só na boia, né? E é isso, né? O fato ele existe, a onda ela existe, né? E aí nós vamos construindo esse significado, quais as narrativas, quais os significados que vamos dando para isso tudo que estamos vivendo. E assim, independente de estar na boia ou estar no iate, né? Também tem isso, Milena. Atinge todos nós, né? Atinge todos nós. E o como nós temos sim que estarmos preparados emocionalmente, fisicamente, tentar cuidar o máximo possível, pensar em bem-estar, né? Pensar em equilíbrio emocional. Então, isso faz toda a diferença. E a questão da psicoeducação, eu acho que também foi bem bacana. E eu imagino que dentro da terapia narrativa, você tenha que ter realmente essa bagagem, né, da informação. E eu penso também que o nosso grupo foi um grupo que foi muito atrás da informação. E nós tivemos essa informação ali o tempo todo, né? Com discussões, apresentações de dados novos, o que está acontecendo com essa pandemia, de que maneira a gente pode estar ajudando essas pessoas, né? Então, eu acho que foi muito bacana isso também. O fato de pertencermos muitas vezes a diferentes linhas teóricas, porque imagina um grupo com 78 psicólogos, né? Diferentes linhas teóricas. Estou vendo aqui que já entraram alguns dos nossos colegas também, né? Para dar um salve aqui na live. Mas independente da linha teórica, nós conseguimos sim falar uma mesma língua, nós conseguimos sim ajudar a esses brasileiros, né, que estavam fora e poder de alguma maneira nos solidarizar. Opa, sumiu aqui a palavra. Solidarizar com a situação deles, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Eu acho que, independente, né, dessas abordagens diferenciadas, para mim a terapia narrativa, o atendimento de sessão única foi fundamental, né, nesse atendimento, mas
Eu vou me atrever a usar aquela palavrinha agora, né, que veio, excelência humana, né? O nosso grupo, ele manteve a excelência humana, né, Sim. acima de tudo, né? E, O e, cuidado generoso, né, e não foi muito só entre a bacana. gente, né, mas também, né, com os nossos clientes. Com certeza. E uma palavra, né, Milena, que desde o início ali eu acabei falando bastante com o grupo, para o grupo, né, em várias lives, é o cuidemo-nos, né, o como é importante que a gente realmente se cuide, que cuide do outro, que permitamos também que o outro cuide da gente, né, porque tem isso, às vezes as pessoas também se fecham para esse cuidado. E esse é o momento em que realmente a gente tem que ter essa troca, que é onde a gente realmente vai se sentir mais vivo, a gente vai se sentir mais humano, né? Para poder seguir em frente da melhor maneira possível. E eu vou me lembrar um pouquinho do nosso querido Rogers, né? Ai, vamos lá. Teórico Rogers, né? Vamos lá um pouco, porque nós estamos também mergulhados no mesmo. Estamos vivendo a pandemia junto com os nossos clientes, né? De conter em barcos, talvez, em navios, em iates, em lugares diferentes, mas nós estamos vivendo, né? Exato. Então, e aí eu lembro um pouco da frase do Rogers, eu não vou falar especificamente, detalhadamente, né? Mas Rogers, ele sempre fala que a gente, enquanto profissional, a gente vai se tornando melhores profissionais quanto mais a prática da vida, né? Mais a vivência. É claro que a teoria, o estudo é fundamental, né? Para nossa profissão, mas a vivência, né, nos torna mais rico, né, vai nos tornando pessoas mais ricas E o como a enquanto gente cresce, humano. e o como a Uhum, gente cresce no encontro com o outro, né? exa Acho que isso é uma outra coisa exatamente. muito bacana, né, Milena? Para tantos, você até falou, para tantos lugares, né? E é exatamente isso, né? Para tantos lugares a gente acabou de alguma maneira viajando, né? Vamos Porque viajar. acabou sendo uma viagem, né? Que são tantas culturas. A gente imagina, nossa, olha onde está esse brasileiro, o que que ele está fazendo lá, né? Enfim, quanta gente Uhum. corajosa a Ou gente como, pois é, encontrou. com muita gente corajosa, muita, Muita que gente. atravessou o oceano e que se deparou, estávamos num mundo totalmente diferente. Sim, e isso eu admiro em todos. E tem uma Eu vou enfiar minha frase, mochila, porque é uma coisa que eu aprendi. Eu vou enfiar minha mochila e vou fazer igual. ai que delícia, Como muitos. Milena, e tem uma frase que eu sempre falo para o meu filho, né? Tenha asas para voar e raízes para voltar, né? E eu Uhum. sinto que muitos desses brasileiros perceberam no nosso projeto, né, a possibilidade aí dessa raiz, né? Dessa. É, Isso. estar em contato com uma pessoa que fala a mesma língua, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? O acolhimento, a escuta qualificada, né? Que a gente tanto fez questão aí de trabalhar ao longo desse ano. E Milena, eu queria que você Eles estão num contexto, só para a gente finalizar, né? Eles estão num contexto totalmente diferente, né? Às vezes, nossa, que cidade é essa que você me mandou, Ana? Eu entrava lá correndo, deixa eu ver o que é isso, né? Qual que é a religião? Tentava entrar lá correndo para tentar entender, né? Um pouquinho de que lugar essa pessoa estava falando, como é que estava sendo a pandemia naquele lugar, o né? sistema de Porque que saúde regime daquele que é, lugar, né? que sistema que é, porque é onde é o macro afetando a singularidade e, né, e, enfim, e ao mesmo tempo nós, enquanto profissionais aqui, a gente, enquanto brasileiros, né, e brasileiras, a gente está oferecendo a nossa cultura, né? Então, se sentem acolhidos, né? Se sentem, muitos diziam, a gente se sente mais compreendido porque estamos falando da mesma cultura, né, de uma cultura similar, né, que é do brasileiro, né, que é a nossa.
Com certeza. Mas segue Milena, aí que eu você ia queria que você falar. contasse um pouquinho, que eu achei muito bacana, né, quando você disse que você, como profissional da psicologia, teve uma certa resistência ali, né, no início em relação ao atendimento online. Queria que você contasse agora aqui pra gente como é que tá isso para você. Eu sei que foi Ótimo! Eu tinha uma resistência antes pandemia, sim, né? sim, foi o que eu Eu imaginei. adoro, adoro coisas novas. Eu tinha uma resistência, muitos colegas, né, de profissão, dentro próprio da fundação, né? Nós também tivemos que passar a atender online, a gente não tem nem internet, não tinha nem internet na fundação. Enfim, foi abrir convite, aprender a fazer convite, o consultório Você ter que ser mudou, fechado. Foi um mundo que a gente não conhecia, né? E, de repente, terapia comunitária com 100 pessoas, né? Que era só no presencial, poder acontecer no virtual, né? que bacana. E Isso é hoje muito minha legal. visão mudou totalmente, E né? fico Sim, é super feliz de possível. saber isso. Eu já imaginava que fosse por aí a conversa, né? Mas eu penso que o online vai trazer também para, né? Vamos pensar cidades que realmente investirem na questão de políticas públicas ligadas ao atendimento online, uma grande resolução de problemas, né? Assim, é uma grande possibilidade de resolução de problemas, né? Porque tem pessoas que têm dificuldades para chegar. É claro que tem que ter acesso à internet, é claro que tem outras coisas que podem também estar dificultando aí, mas hoje no Brasil nós Mas temos as mais. pessoas estão tendo acesso à E eu internet. Eu vejo trabalho com uma um população. dado Uhum, estatística, Milena, que no Brasil nós temos hoje mais celulares do que pessoas, né? uhum. Então, nós temos também uma estatística de sermos, né, o público aí que mais mexe com internet, né, assim, em termos de tempo por dia. Estamos ali entre o primeiro e o segundo lugar, tá? Esse é um dado bem atual. Então, com certeza, né, muitas pessoas têm sim esse acesso e vai ser uma possibilidade nesse contexto, né, de promoção de saúde, não só de promoção de saúde, mas inclusive de tratamento de pessoas que poderiam ficar ali numa fila, poderiam ficar ali esperando e de repente não, né? Existe aí essa possibilidade. Então, assim, uma coisa que eu estou torcendo bastante é que as políticas públicas realmente partam para esse lado, que os profissionais se preparem para esse novo, né, momento aí que a gente está vivendo e que se apaixonem como a gente está se apaixonando, né? Por esse, cada dia mais aí, né? Por esse modelo de atendimento que tem trazido tantos benefícios a tantas pessoas que muitas vezes têm realmente essa dificuldade, seja de acesso, seja de mobilidade urbana, ou às vezes a dificuldade mesmo por morar em lugares longes, né? Assim, a questão Uhum. financeira também, né? Que às vezes não tem dinheiro para locomoção. Enfim, a pessoa está doente, pode estar em casa, no conforto do lar. São muitas as Uhum. possibilidades em que o atendimento online pode estar facilitando, né? Muitas, abre muitas possibilidades, é um convite, sim. E já fiz entrevista com familiares, uma um dentro de uma unidade, eu aqui, o outro na Zona Leste, o outro na Zona Sul, e vamos, né? Supervisão, a terapia comunitária com gente no Amazonas, com gente no Chile, com gente e acontecendo, né? Então, Eu tô assim, vendo, eu tô vendo uniu. aqui, eu tô vendo aqui na nossa live o nosso colega Ricardo Chale, que atendeu, né, durante a pandemia, aqui fazendo parte do grupo de dentro de um Ai, navio que estava Ricardo. lá na África do Ah, Sul. o Ricardo que atendeu lá na África do Sul. Enfim, Uhum. são muitas as possibilidades que o mundo online acaba aí, né, nos possibilitando e dando esses acessos, né, Milena? O que Sim, mais que sim. você conta pra gente aí dentro da sua experiência online? As famílias, como elas Deixa- reagiram? Conta um pouco. As famílias.
surpreenderam, né? Reagiram, adoraram, né? Viram sim como grande, não substitui, claro, o contato com o presencial, né? De ver os filhos, de poder estar com essa saudade, né? Mas era o que tinha, né? E aconteceu e que venha, porque muitas vezes, como você disse, a locomoção não é possível, é caro, né? A condução, enfim. E aí é uma possibilidade, né? De estar em contato. Acho que vale a pena contextualizar e falar que é dentro dessa questão de Fundação Casa, com os adolescentes que estão lá. Estou falando dentro desse contexto da Fundação Casa, dentro desse contexto do social aí, né? Então, que deram até os adolescentes deram um show nessa pandemia durante, enfim, podendo ficar quase 8 meses aí sem visita presencial. Eu lembro que tudo online, né? De eles também pedirem pelo online para cuidar também, né? Dos familiares e para eles também se protegerem, né? Acho que teve isso também. Aí puderam ver a casa deles, puderam ver o cachorro, né? Coisa que não dá para ver. Então isso foi interessante de acontecer. Mas e a terapia e o atendimento de sessão única, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho rápido, um pouquinho mais dele. O que você acha, né? Como eu disse, ele conversa com várias linhas teóricas, né? A minha formação é a terapia narrativa, né? E é um foco extremamente pragmático, né? Você foca com o cliente ali, um foco temático, um foco terapêutico para ser trabalhado, né? Você tem que acreditar que a ação terapêutica rápida, ela é possível, né? Não é um processo psicoterapêutico, né? Mas ela pode sim ter uma ação terapêutica e que a pessoa, como pode falar, abre um rizoma, né? É como se você plantasse, de repente, algo e que você não sabe para onde vai, o que vai renascer desse algo, né? E ela vem como uma proposta, principalmente, ela conversa com a psicologia das emergências, né? Nós brasileiros não estamos acostumados, nós não estávamos acostumados para lidar, nós profissionais, para lidar com situações de crise, né? Nós não somos um país que tem tanta demanda de crises, assim, de desastres naturais. E eu acho até que é importante a gente pegar um gancho aqui, Milena, né, e comentar com as pessoas, para quem não sabe, né, o Conselho Federal de Psicologia, com a questão da pandemia, entrou com uma resolução, que é a 4 de 2020, né, onde abriu essa possibilidade, que até então nós não tínhamos, de atendimento, né, a pessoas que estão em situação de urgência, emergência, a questão da violência, né? Que até então nós não podíamos atuar de forma online atendendo esse público. Mas diante dessa mudança, né, e de todo esse contexto, não teve outra forma que não essa, né? E certamente eu acredito que a gente conseguiu sim, em muitas situações, em muitos casos, né, ajudar essas pessoas. Agora é aquilo, né, Milena, que eu acho que é até importante. Ai, Ana, então você é defensora e você acha que é só no online? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que é importante também a gente se posicionar nesse sentido de, se tiver a possibilidade de, né, numa situação de urgência, de emergência, de você atender no presencial, né, se tiver essa possibilidade, ótimo, né? Mas nem sempre isso é possível. E o online está sim nos possibilitando, né, a entrada nesse mundo, né, que muitas vezes a gente traz a pessoa para a vida, né? A gente consegue salvar uma vida, né? A gente consegue ajudar uma pessoa numa situação de crise maior e com isso depois a gente repensa estratégias de tratamento,
mas pelo menos naquela situação você consegue resolver, né, e tirar um bom proveito da situação. Sim, né? Focar, né? E assim, acho que é interessante falar um pouquinho assim, o foco muito nos recursos, nas habilidades, resgatar essas histórias de habilidades de cada cliente, de cada pessoa, né? As histórias de superação, resgatar um pouco essa rede de apoio, mesmo que essa rede de apoio esteja distante, e, ou naquela realidade, que rede de apoio que a gente, bom, enfim, a gente sabe que a gente teve que enfrentar aí, né, que rede de apoio que a gente tinha, né, para situações adversas que tivemos aí nos atendimentos, né, quais as redes de apoio que a pessoa tinha, que a gente tinha que também ajudar essa pessoa a lançar a mão dessa rede de apoio, né? Sim. E como essa rede de apoio é fundamental nesses planos de emergência, né, Milena? Fundamental. Muito, muito. Sim. E acho que a pandemia ela mostra muito isso, né? O quanto essas redes de apoio, ela, apesar do isolamento, né, social, o quanto a rede de apoio ela é fundamental e favorece as histórias de superação, a ressignificação, a ressignificar outras histórias, a mudança, né? Enfim, Eu achei muito é bacana. tudo mais. A gente tocou ali atrás nessa questão da coragem, né? Mas eu penso que isso é fundamental, né? Os recursos e o como se consegue, né? Às vezes o cliente não lembra que ele tem aqueles recursos, ele não Tá ali, lembra. eu falo assim, tá aqui guardadinho. E aí a terapia narrativa trabalha muito com perguntas, né? Então, você tem que aprender a saber fazer perguntas. Isso e não é algo fácil, aprender a fazer perguntas. E aí, e perguntas às vezes, puxa, abre, nossa, de repente eu me deparei com essa história, olha o que eu vivi, eu tenho essa força, né? Eu vivi essa história e fui capaz de enfrentar, então, poxa, então, o que te ajudou, né, a te enfrentar essa história? Então, vamos lá, né, essa história está aqui, né, ela estava, vou falar de uma maneira bem simplista, né, bem simplória, ela estava aqui escondidinha, mas ela tá, né, então vamos só trazer ela à tona e mostrar, olha, você tem essa capacidade, né, então... O que tem nessa mochila, né, Milena? Tem nessa mochila. Que recursos internos são esses, né, que você carrega mundo afora e que às vezes fica ali escondidinho, né, e que não se lembra e de repente através de de um encontro como esses, o cliente consegue aí colocar em frente, opa, tenho isso na mochila, vamos embora, dá para seguir em frente, né? Nossa, tem uma boia salva-vida aqui, eu tinha esquecido dela, né? Então, vamos seguir em frente. Vamos... E é isso, né? Eu acho que também uma coisa que... Eu gosto muito do Bauman também, um outro teórico, né? Que vem falar do mundo líquido, né? Que eu acho que eu sempre estudei. Eu acho que ele nunca ficou tão claro na minha vida como agora, né? Que nós estamos evaporados, né? Em nós mesmos. Convivendo com inconsistência, né, com a imprevisibilidade o tempo inteiro, né? São rios que a gente não encontra muitas margens seguras, né? E tanto a nossa prática clínica, ela trouxe esse desafio para a gente, né? De encontrar, né? De estar lidando nesse mar que a gente puxa para esse rio que a gente não sabe direito para onde vai dar, quando é que vai terminar, se ele vai onde ele vai se encontrar, se vai vir uma cachoeira lá na frente, se não vai, né? Mas ao mesmo tempo você saber que você tem recursos para continuar nadando, né? E aí às vezes quanto mais segurança a gente também pode ter menos liberdade, né? Mas também quanto mais liberdade a gente pode ter também menos segurança, né? Então,
é muito despojar desses saberes ditos, né? E para a gente se habitar nesses encontros. Então, eu tenho uma gratidão enorme de poder, primeiro, agradecer a todos os clientes, né? Eu uso a palavra cliente, não gosto nem de usar a palavra paciente, porque para mim, o paciente vem da palavra passiva, né? Como se eles fossem passivos, né? Então, eles são ativos, né? Eles, é aquilo que eu falei lá no início, né? Então, eles que são os experts das próprias histórias de vida, das próprias experiências de vida. A terapia coloca muito, faz isso, a terapia narrativa, ela joga a gente arquiteto desse diálogo, né? Dessa conversação. A terapia de sessão única também é isso. Então, é despojar disso. É a conversação e a escutação, como dizia ali o Rubem Alves, né? Como a gente exercita também essa capacidade, né, da escuta mesmo, né, Milena? E acho que uma outra coisa bem bacana, e acho que lembrando Bauman, né, é a questão dos relacionamentos líquidos, né? Quantas crises a gente também viu durante essa pandemia, né, ligadas aí a questões dos relacionamentos, e ao mesmo tempo, quantos casamentos, quantos relacionamentos se fortaleceram, né, durante essa pandemia. Eu acho que esse é um outro tópico bem interessante. E você, né, que tem também essa questão aí ligada a casal, família, o que você conta pra gente um pouquinho sobre esse assunto, Milena? Então, a princípio, as famílias, no início, você percebe um momento de muita ansiedade, né? Num primeiro momento, os casais, poxa, é um computador, né? O pai tem que trabalhar dentro de casa, a mãe também tem que trabalhar dentro de casa, a criança tem que assistir a aula, né? As exigências escolares, né? A mãe tem que acompanhar. Então, no início, há muitos desencontros, né? Até que você foram conseguindo foram encontrando alguns alicerces de comunicação, de diálogo, né? Não, vamos dialogar com a escola, vamos ver o que é possível, vamos dialogar com o casal, divisão de tarefas, né? E isso foi bem interessante, né? No contexto familiar, né? De estar essa divisão de tarefas, onde principalmente a mulher, né, ela sai um pouco desse papel de ser a provedora, de cuidar de tudo, não, né, e tá lá o marido, o esposo, vamos então agora, né, nesse momento, ter que dividir as tarefas, né, até ter que dividir o computador, porque... Tem que ressignificar isso também, né? Isso, essas relações, né? Então, no primeiro momento foi um caos, né? E agora já é como se eu sinto como se já existisse já esse caos já está já não está mais no furacão, né? Já não estão mais no furacão. Essa questão de que agora já é mais conhecido, né? Porque até então era fantasia, era o que é isso, né? Quanto tempo vai durar? Ah, é um mês dentro de casa. De repente, não foi um mês, gente, já estamos aí há quase um ano. E enfim, é assim, é o que temos para agora, de que maneira a gente lida com isso, qual que é a melhor maneira de viver e conviver, quais são os acordos, né, que são possíveis de serem feitos, pensando no bem-estar do casal e da família, né? Eu acho que isso... Os acordos sempre sendo refeitos, sempre sendo dialogados, sempre sendo reconstruídos para as famílias se manterem, né? Conseguirem se manter isso, se sustentar, né? Então, muitas famílias falam que passei a tomar café da manhã, né? Passei a almoçar. Eu aqui com os meus filhos, vou falar da minha própria experiência, né? Meu filho trabalha com o mercado financeiro, eu trabalho com a psicologia, com o mercado social, a minha filha estudando química,
enfim, e podemos admirar, eu passei a admirar a profissão do meu filho passou a admirar a minha profissão, né? Eu passei também a admirar a minha filha, né? O empenho dela nesse EAD, o quanto é puxado, né? 7 horas da manhã puxar aquele computador no início, não acorda, abre a janela, Heloísa, né? Minha filha chama Heloísa, desculpa. Então, enfim, tem problema nenhum. Abre a janela, não sei o que lá, e depois a gente, não, calma, não precisa ser assim, né? Vamos cada um no seu tempo. Ela está frequentando as aulas, né? Vamos cada um no seu tempo, respeitando o seu tempo, respeitando o seu ritmo, né? Sem entrar naquela loucura que eu mesma entrei no início. Então, eu falo eu mesma, dentro da minha própria família. E que foi uma experiência de admiração mesmo um pelo outro aqui, né? Passamos por momentos tensos. E de divisão de tarefas, né? A mãe, assim, vamos lá, né? Meus filhos também. O que acontecia com as famílias acontecendo com a minha, né? Então, também, né? Então, interessante. Vamos lá, criançada, passar roupa, lá, tirar o lixo, lavar o quintal. Ô mãe, dá para ficar passar? E as famílias também vivendo, né? Essa realidade também, né? Isso aí. Eu até tentei te falar. Eu acho que flexibilidade, né? Essa é a palavra do momento, né? Quanto mais flexíveis, quanto mais adaptáveis, né, estivermos e quanto mais soubermos lidar com as frustrações, que não são poucas, né? Não foram poucas. E não vão ser poucas, teremos muito. E eu penso que é muito importante a gente entender que vai ter o pós-pandemia. Às vezes as pessoas falam, e aí, acabou a pandemia, acabaram todos os problemas, né? Não acabaram. Algumas coisas vão surgir no pós-traumático. Olha lá, Ricardo falando, paradoxo do momento, forçado a restringir para poder ampliar. Exatamente, né? Exatamente isso, né? E não acabou, e nós vamos, né? Eu falo assim, viver por muito tempo, né? Vamos lá atingir vamos imaginar esse mundo que todo mundo foi vacinado, tudo tal. Nós vamos viver por muito tempo resquícios disso tudo, né? Tanto principalmente nas dimensões macro, né? E na singularidade disso tudo que ficou, né? Para cada indivíduo, né? Famílias perderam 3 pessoas, 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Uma seguida da outra, né? Internando 1, 2, enquanto sexta dava alta para 2, um estava sendo internada. Então, o luto, vão ficar, né? O luto que não pôde muitas vezes ser elaborado, né, dentro do ritual, né, que a gente, na questão da cultura, né, cada país tem sua cultura, mas assim, o brasileiro tem essa cultura, né, da despedida, e a gente não pôde, né, então teve que aprender também a lidar com essa dor. Reinventar esse luto, né, isso também foi uma questão interessante para poder trabalhar com algumas famílias, a reinvenção desse luto, né? Sim. Como reinventar esse luto, né? Então teve até, né? Surgiram tantas possibilidades, né? Assim, até mesmo as virtuais. Missas virtuais, missas de 7º dia virtuais, né? Mensagens, cartas, né? Para poder deixar para a pessoa que perdeu, né? Passar no portão, deixar uma mensagem, enfim, foram criadas em reinvenção, né? Tivemos que nos reinventar no meio, principalmente o tempo inteiro, né? E aqui a gente está falando um pouco do contexto do luto, né? E nas questões macro, questão educacional, tá aí. Acho que temos muitos desafios, muitos jovens, né, principalmente das escolas públicas, abandonaram, né,
o estudo, o resgate disso. Não vai ser fácil trazer esses alunos, esse retorno desses alunos novamente para a escola, né? Tá aí, vai ser um desafio e tanto, principalmente para os adolescentes, né? No grupo dos adolescentes, as escolas estão voltando com as aulas híbridas, né? E estão com pouquíssimos alunos retornando. Não que eu seja a favor, não vamos encher as escolas, não é isso, né? Mas dentro do que está sendo proposto, está com pouco, está com muito pouco. Cadê esses adolescentes? Cadê essas crianças? E ao mesmo tempo, né, Milena, que eu acho que esse é um dado bem interessante, que surgiu. Eu tenho medo que o meu filho adoeça de Covid, então não vou mandar. Mas ao mesmo tempo a gente começou a ver o quê? As crianças adoecendo mentalmente dentro de casa, né? Porque perderam o convívio, não tinham convívio com os amigos. Isso também Não, foi péssimo, né? já passam dentro de casa, exatamente. Ficam dentro de casa, acabam dormindo, né? Eles já têm uma questão hormonal, que sentem mais sono, né? E se deixar, passam o dia dormindo, né? Ou dentro da A internet. dependência tecnológica, né? Eu A acho que é uma outra. dependência. Né? E agora eu vejo também, estamos num momento em que a gente tem que sair agora, começa a sair um pouco da cabana, né? E aí, algumas pessoas enfrentando um pouco essa ansiedade de ter que sair, né? Essa ginástica de ter que sair dessa cabana, né? Como é que vai ser, foi, né? Um ano dentro, né? Sim, né? Que mundo que é esse que estamos encontrando, e é um mundo diferente, né? Não é o mesmo É um mundo. novo normal, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai voltar para o que era antes. Não, não vai ser, né? Eu acho que isso é por isso que, mais uma vez, eu gostaria aqui de deixar claro que bom, né? Vamos exercitar aí a nossa arte da flexibilidade, né? Também da questão do lidar com as frustrações. Porque quanto mais a gente estiver preparado para isso, mais a gente vai estar preparado para esse novo normal, né? Porque não vai ser exatamente como era antes. E não quer dizer que não possa ser bom, pode ser bom sim, né? A gente vai aprender tantas coisas com isso. E quantas pessoas se reinventaram, quantas pessoas criaram, quantas pessoas, né? Se fortaleceram. Eu me reinventei, entrei no mundo online. Muita gente, né? Então, assim, são muitas as possibilidades, né? E eu acho muito bacana, voltando aí, né, na narrativa, vamos olhar para os nossos recursos. Para cada um aí, olhar para os próprios recursos e começar a olhar um pouco mais para o que se tem, né? E é claro, né? As perdas estão aí, elas precisam ser elaboradas, a gente tem que lidar com isso, mas não vamos nos esquecer, né, dessa bagagem, não vamos nos esquecer desses recursos, né, Milena? Sim, né? E não vamos nos esquecer das nossas redes de apoio, né? Sim, Não necessariamente, eu não vou colocar a psicologia como a principal rede de apoio. Não, né? Pode ser a igreja, pode ser o padre, tem um mundo, né? Pode ser o pastor, pode ser. Não estou falando que a psicologia que o pastor substitui um ou outro, né? Mas é aquilo, né? Vamos nos cuidar, né? De alguma maneira ou outra, né? São muitas as Não nos isolando, possibilidades não de vamos nos isolar. cuidados, né? São muitas as possibilidades de cuidados, e é claro, né, que a psicologia aí a gente tem comprovações científicas da possibilidade de ajuda. Inclusive, eu achei bem interessante que a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto na entrevista com o Primo, em que ele fala da questão do nosso cérebro, como o nosso cérebro, inclusive, muda, né, com as conexões quando a gente vai para terapia. Então fica a dica aí, Valéria. Vamos falar de aspectos científicos, né? Científicos comprovados. Científicos comprovados da ajuda da psicoterapia. Mas concordo com você, eu acho que não é a única forma da gente conseguir ajudas, tem tantas outras possibilidades, amigos, enfim.
Várias Não, os amigos, enfim, né? podem ser. Busquem apoio, né? Busquem apoio. apoio, busquem ajuda, né? A psicoterapia, ela é um recurso fundamental, o autoconhecimento, né? É um recurso, sim, né? É aquilo, é um pouco, a terapia narrativa, ela trabalha com isso, né? Pega no cérebro, vamos, né, bem simplista, olha, tem uma outra história aqui, né? Vamos remanejar essa história e trazer um pouco aqui para frente, né? Então, você viveu isso lá atrás, então você tem nesse seu baú, nessa sua caixinha de Pandora, né? Esse recurso para você lançar a mão. E vamos nos cuidar, né? Todos nós, né? Que possamos. Cuidemos, né, Milena? Cuidemos. Milena, eu gostaria de te agradecer imensamente. A gente está chegando aqui próximo da nossa 1 hora, antes que corte. Gostaria de agradecer imensamente a entrada de cada pessoa que mandou um oizinho, que esteve conosco nessa live. Para quem ainda não entrou, mas vai entrar, vai ver lá no YouTube, eu gostaria de pedir para que vocês nos ajudassem, né, a divulgar esse projeto. Então, quem estiver aqui e puder, ou quem estiver vendo depois, dá um print aí na tela, marca no story, marca o @psicólogos brasileiros online, para que mais e mais pessoas conheçam esse projeto, né? E possam também fazer uso dos benefícios. Psicólogos Brasileiros Online continua, né? O nosso foco aí são as causas humanitárias. Então, Covid, mas também atendemos explosão do Líbano, também atendemos, né? A França, também nos colocamos à disposição na Grécia, Turquia, Armênia, enfim, tantas outras causas humanitárias em que tinham brasileiros e que precisavam de ajuda, e nós estivemos lá marcando presença. Então, quanto mais vocês puderem nos ajudar com isso, a gente super agradece. Quem quiser, agora vai começar a partir de hoje, olha a novidade, Milena. Quem quiser também um e-book gratuito, tá? Me manda manda um oi pelo Psicólogos Brasileiros Online aqui no inbox, que eu mando o e-book para que vocês possam conhecer. Agora, quem quiser comprar e ir lá e dar uma força para a ONG que nós estamos, né? Mandando o dinheiro vai direcionado para uma ONG que cuida da saúde mental, pode entrar lá na Amazon e comprar a trajetória dos psicólogos brasileiros online no fomento à saúde mental. Então, fica a dica. Mas quem quiser, manda um oi que eu mando gratuito em PDF. O importante é que as pessoas saibam cada vez mais sobre esse trabalho e cada vez mais venham pessoas para poder fazer uso, né, desse nosso projeto. Milena. Eu queria deixar a minha gratidão principalmente aos nossos clientes, né? Que se abriram, que se permitiram a confiar, né? Suas histórias de vida, né? Pra gente. Então, deixar, assim, essa gratidão enorme pela confiança, né? Onde a gente, isso, para que onde a gente pôde estar se habitando e se aventurando nesses encontros, nessas conversações, e aprendizados que não serei mais a mesma. E para você, Ana, muito obrigada, né? Você que conduziu de uma maneira exemplar o grupo, né? Sempre remanejando com muita atenção, com muito carinho, né? Os casos. Eu agradeço. E aí? Mas a gente sabe que esse grupo só existe porque todo mundo vestiu essa camisa. Assim, todo mundo. Vestimos a camisa. Todo mundo vestiu a camisa. E o mais, assim, até fico arrepiada, né? Com a virada, ai, não, tá tudo se resolvendo, diminuíram os casos. O grupo se manteve, o grupo se mantém. E a cada dia mais, gente, agora eu vou contar aqui para vocês, né? A gente tem esse grupo de atendimento que são 80 profissionais.
Mas a gente tem também um grupo no Facebook chamado Psicólogos Brasileiros Online. Lá a gente tem mais de 1.600 pessoas, né? Sendo a maior parte deles psicólogos. E muitos me procuram para entrar para o grupo de atendimento. Humanamente impossível, né? Assim, não consigo no sentido de logística, enfim, nem tem tanta gente assim também para ter tanto, além do que a gente já tem. O nosso grupo super dá conta, né, Milena? Mas assim, eu Sim. sinto que as pessoas realmente estão comprometidas em querer ajudar. As pessoas estão realmente comprometidas, né, em ajudar na reconstrução desse novo mundo, desse novo formato de Eu mundo, acho de que, normal, enfim. Eu acho e que se a isso é gente terminar, né, essa live com vestindo a camisa, eu termino com a palavra excelência humanitária, né? que E lindo. acho que é o que define o nosso grupo, né? A camisa que a gente vestiu. Muito obrigada, querida. Um grande beijo para todos vocês. E lembrem de Beijão, marcar um aí na beijo para todos. Story. Um Tá? beijo. Tchau, tchau. Um Até. beijo. Tchau.